Olá, exploradores do mundo. Sejam bem-vindos ao canal. Quando pensamos em fronteiras entre países, imaginamos linhas retas no mapa, rios sinuosos ou até postos de controlo bem definidos, certo? Mas o mundo está cheio de surpresas, e algumas fronteiras são tão estranhas que parecem ter saído de um filme de comédia ou de um quebra-cabecas impossível. Já imaginou atravessar uma fronteira internacional para ir à mercearia? Ou um país dentro de outro país, que por sua vez está dentro de outro país? Preparem-se, porque hoje vamos embarcar numa viagem pelas fronteiras mais bizarras do planeta. Peguem no vosso passaporte imaginário e venham comigo descobrir estas peculiaridades geográficas que desafiam a lógica. Vamos começar a nossa jornada na Europa, mais precisamente na fronteira entre a Bélgica e os Países Baixos. Bem-vindos a Baarle, um lugar onde a geografia decidiu pregar uma partida. Esta cidade é dividida entre Bar-Hutog, que é belga, e Baarle-Nassau, que é holandesa. Mas não é uma divisão simples. A cidade é um mosaico de enclaves e contra-enclaves. Existem 22 enclaves belgas dentro dos Países Baixos e 8 enclaves holandeses dentro desses enclaves belgas. A fronteira passa literalmente por dentro de casas, lojas e restaurantes. As linhas da fronteira são marcadas no chão com cruzes brancas. Numa casa, pode estar a dormir na Bélgica e a tomar o pequeno almoço nos Países Baixos, sem sair do lugar. A nacionalidade da casa é determinada pela porta de entrada. Se a porta estiver no lado belga, a casa é belga. Imagine a confusão para receber correio ou para saber que leis de lixo se aplicam. Esta complexidade histórica remonta a tratados medievais e trocas de terras entre nobres, criando um quebra-cabecas que sobrevive até hoje. Agora, vamos voar até o sul da Ásia para uma história de fronteiras ainda mais complexa, embora já não exista. Antes de 2015, a fronteira entre a Índia e o Bangladesh era o exemplo mais extremo de enclaves no mundo. Eram 102 enclaves indianos dentro de Bangladesh e 71 enclaves de Bangladesh dentro da Índia. A situação era tão confusa que havia até um enclave dentro de um enclave dentro de outro enclave. Sim, leu bem, havia um pedaço de terra indiano, chamado Dahalahagrabari, que estava dentro de um enclave de Bangladesh, que por sua vez estava dentro de um enclave indiano no Bangladesh. Era o único Contra Enclave do mundo. Para os moradores, a vida era um pesadelo logístico e humanitário. Eram apátridas, sem acesso a serviços básicos como eletricidade, escolas ou cuidados de saúde do seu próprio país, pois teriam de cruzar ilegalmente território estrangeiro para lá chegar. Felizmente, em 2015, a Índia e o Bangladesh assinaram um acordo histórico, trocando estes enclaves e permitindo que os residentes escolhessem a sua cidadania, pondo fim a décadas de isolamento e incerteza. A seguir, viajamos para o coração de África, para a faixa de Caprivi, na Namíbia. Olhando para o mapa, vemos uma estranha extensão de terra, uma espécie do dedo que se projeta da Namíbia para o leste, tocando as fronteiras do Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Por que esta forma tão peculiar? A resposta está no colonialismo europeu e na partilha de África. No final do século XIX, o chanceler alemão, Leo von Caprivi, negociou esta faixa de terra com o Reino Unido. O objetivo da Alemanha era obter acesso ao rio Zambeze, que acreditavam ser uma via navegável até ao Oceano Índico e as suas colônias na África Oriental. O problema é que eles não contaram com um pequeno detalhe geográfico: as Cataratas Vitória, uma das maiores quedas de água do mundo, que tornam o rio intransitável nesse ponto. A Alemanha conseguiu a sua faixa de terra, mas nunca conseguiu o acesso navegável que desejava. Hoje, a faixa de Caprivi é uma região rica em vida selvagem, mas a sua forma estranha no mapa continua a ser um testemunho das ambições e erros de cálculo da era colonial. Da África, vamos para o meio do Oceano Pacífico, para as Ilhas Diomedes, no Estreito de Bering. Aqui, a fronteira não é visível, mas é uma das mais fascinantes do mundo. As duas ilhas, a Grande Diomede e a Pequena Diomede, estão separadas por apenas 3,8 km de água. No entanto, a Grande Diomede pertence à Rússia e a Pequena Diomede pertence aos Estados Unidos. Mas a parte mais bizarra é que a linha internacional de data passa exatamente entre elas. Isso significa que, apesar de estarem tão próximas que se pode ver uma da outra, a Grande Diomede está quase 24 horas à frente da Pequena Diomede. Os habitantes da Pequena Diomede americanos chamam a sua vizinha russa a Ilha do Amanhã. Se estiver na Pequena Diomede numa tarde de sábado,
Os seus vizinhos na Grande Daimed já estão a viver a tarde de domingo. É literalmente uma viagem no tempo de barco ou a nado, se for corajoso o suficiente para enfrentar as águas geladas. De volta à Europa, vamos explorar uma fronteira que desaparece 2 vezes por ano. Estamos a falar da Ilha dos Faisões, ou La des Faisans em francês, e Ilha de los Faisanes em espanhol. Esta pequena ilha fluvial no Rio Bidasoa, entre a França e a Espanha, tem um estatuto único no mundo. É um condomínio. A sua soberania é partilhada entre os 2 países. De 1 de fevereiro a 31 de julho, a ilha é governada pela Espanha. Depois, de 1 de agosto a 31 de janeiro, a administração passa para a França. Esta tradição dura há mais de 350 anos. Desde a assinatura do Tratado dos Pirineus, em 1659, que foi assinado na própria ilha. A ilha não é habitada e não se pode visitar, mas as autoridades navais de ambos os países cuidam dela durante o seu turno do cis-messes. É um belo símbolo de paz e cooperação entre 2 nações. Uma solução diplomática que perdura há séculos. Agora, uma fronteira que parece uma piada, mas é bem real. Entre o Egito e o Sudão, existe uma área de 2.060 km², chamada Bertaoul. O mais estranho, nenhum dos 2 países a quer. É uma das poucas áreas de terra no mundo, fora da Antártida, que não é reivindicada por nenhum país. Isto acontece devido a uma disputa sobre outra área, o Triângulo de Halaib, que é muito maior e rica em recursos. O Egito reivindica a fronteira de 1899, que lhe dá Halaib, mas deixa Bertaoul para o Sudão. O Sudão, por sua vez, reivindica a fronteira de 1902, que lhe dá Halaib, mas deixa Bertaoul para o Egito. Como ambos querem a zona mais valiosa, acabam por rejeitar a menos valiosa. O resultado é que Bertaoul é terra de ninguém. Ao longo dos anos, várias pessoas já viajaram para lá e reivindicaram a terra para Tessie, declarando os seus próprios micro-reinos, mas nenhuma destas reivindicações é reconhecida internacionalmente. A nossa próxima paragem é na América do Norte, numa peculiaridade chamada Point Roberts, no estado de Washington, Estados Unidos da América. Olhe para o mapa e verá uma pequena península ligada por terra ao Canadá, mas separada do resto dos Estados Unidos por água. É um esclave americano. Para ir de Point Roberts para o resto do estado de Washington por terra, é preciso primeiro entrar no Canadá, conduzir cerca de 40 quilômetros através da província da Colômbia Britânica e depois reentrar nos Estados Unidos. Esta anomalia geográfica foi criada quando o Tratado do Oregon, em 1846, estabeleceu a fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá ao longo do paralelo 49. A linha reta no mapa cortou a ponta desta península, doxando-a isolada do resto do país. A vida para os cerca de 1.300 residentes é peculiar. As crianças têm de cruzar a fronteira internacional 4 vezes por dia para ir e voltar da escola no continente americano. Imagine a logística. Por fim, vamos subir ao pico mais alto do mundo. A fronteira entre o Nepal e a China passa exatamente pelo cume do Monte Everest. Sim, o topo do mundo é partilhado. Subir o Everest já é um desafio monumental, mas tecnicamente, ao chegar ao cume pode estar com um pé na China e outro no Nepal, ao mesmo tempo. A fronteira foi oficialmente delimitada num tratado de 1961, estabelecendo que a linha divisória seguiria a linha do cume da bacia hidrográfica. Portanto, quando os alpinistas chegam ao topo, estão literalmente no ponto de encontro de 2 países. No lugar mais alto da Terra, é a fronteira mais alta do mundo e, sem dúvida, a mais difícil de policiar. Não há guardas de fronteira lá em cima, apenas o vento e o gelo. E assim termina a nossa viagem por algumas das fronteiras mais estranhas e fascinantes do nosso planeta. Esteslinas, sejam elas marcadas em ruas, perdidas no deserto ou no topo de uma montanha, mostram-nos que a história, a política e a geografia humana podem criar as mais incríveis peculiaridades. Elas lembram-nos que o mundo é muito mais complexo e interessante do que as linhas retas que vemos nos mapas. Espero que tenham gostado desta aventura geográfica. Qual destas fronteiras achou mais bizarra? Conhece alguma outra que não mencionei? Deixe o seu comentário abaixo. Adoraria ler as vossas opiniões. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder as próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.